Olá a todos, meu nome é Cissa Mora e hoje é o nosso segundo encontro aqui no grupo Memórias Bordadas e Costuradas e o nosso tema, o tema que nós estamos desenvolvendo juntas é sashiko. Então hoje eu vou fazer a apresentação de alguns trabalhos, porque vocês vendo do que se trata, vocês vão decidir se vão fazer ou não os próximos encontros e as práticas do sashiko, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Então, nós vamos começar. Nós falamos no encontro passado sobre o sashiko boro. O sashiko boro surgiu na era Edo, no Japão. A era Edo tinha esse nome porque Edo era o nome da capital durante essa era que durou 265 anos. Edo era o antigo nome da cidade de Tóquio hoje e foi uma era onde o sashiko nasceu por causa da necessidade e dentro da filosofia Mottainai, porque era um país que apresentava muita pobreza naquela época, então todos os tecidos eram reaproveitados. Então, esse é um exemplo de boro feito naquela época, é muito parecido com uma peça que eu vi num museu da Inglaterra, e claro que isso é uma peça contemporânea. Então, na verdade, aqui são reaproveitamentos de tecidos que já fizeram parte de de uma outra peça, tá? Então, não havia a preocupação com o tamanho dos pontos, nem com a distância entre eles. A única preocupação que tinha naquela época era reaproveitar aqueles tecidos e fazer com isso o reaproveitamento, não deixando que o desperdício vigorasse, tá? Então, esse é um exemplo onde não há a preocupação técnica do bonitinho, do tamanho igual, da mesma sequência de pontos. O que importava era a utilidade da peça. Essa especificamente eu fiz com tecido contemporâneo. Elas são restos de calça jeans de um filho que eu tenho, de um dos meus 2 filhos, a calça dele era escura e do mesmo tecido virado do avesso eu coloquei essas peças aqui. E de uma outra peça eu coloquei essas outras duas. Então a gente vai reaproveitando aquilo que já está velho, já está gasto, está puído, tá? Então esse é um boro. Junto com o boro do Japão, junto com o sashiko no Japão, também surgiu, e eu vou fazer um parênteses, também surgiu na Índia o bordado kanta, né? Então, tanto um como o outro nasceram da pobreza, da necessidade que as pessoas tinham naquela época. E o bordado kanta é um bordado que assemelha muito ao sashiko por causa do tipo de pontos usado. É claro que o motivo mais usado na Índia é a flor de lótus, representada aqui nesse trabalho, mas o que eu quero dizer para vocês é que na mesma época em que o Japão se abria para o sashiko, a Índia se abria para o bordado kanta que depois evoluiu para o quilt kanta. Tá? Mas esse é só um parênteses. Esses dois aqui são 2 exemplos de bordado kanta e aqui a flor de lótus, que é muito conhecida na Índia como símbolo da prosperidade, da felicidade. Então, isso foi apenas uma ilustração. Esse trabalho aqui não é trabalho, tá, gente? Isso daqui, na verdade, são testes. Eu costumo brincar, eu chamo de testículos, porque são testes pequenos que eu faço, experimentais, daquela técnica que eu estou estudando no momento, né?
Então, esse daqui, ele já representa uma outra fase do sashiko no Japão. Por quê? Porque este daqui representa a Era Edo, que era uma era em que os camponeses e a classe mais pobre do Japão era obrigada a usar o índigo que eles mesmos tingiam nos tecidos, era obrigada a usar um tipo só de tecido, que era o cânhamo, que era mais barato, que era o linho, né? Que eles plantavam duas plantas diferentes achando que eram a mesma. Enfim, essa é uma marca do Japão na era Edo. Essa época aqui já representa a era Meiji, que é a era seguinte da era Edo, onde a capital mudou de lugar, as 100 leis impostas à classe mais pobre do Japão foram extintas, onde o Japão se abriu de novo para o mundo e já era uma nação firme e forte, já tinha suas próprias indústrias. Então, quando ele se abriu para o mundo, o que aconteceu? O mundo também chegou até eles. Então, aquelas pessoas que praticavam a filosofia Motainai e a filosofia do Wabi-Sabi, no Japão da era Meiji, já tinha crescido um pouco em termos de economia. Então, já tinha evoluído um pouco a condição social deles. E aí, alguns já conseguiam comprar tecidos diferentes e se vestirem de forma diferente, né? Então, tem essa era, na era Meiji, existem dois períodos. Primeiro tem aquele período que esse tipo de sashiko evolui. Então, ele deixa de ser puramente funcional e ele passa a ser estético, porque as japonesas começaram a perceber que o tom diferente da linha e do tecido faziam dava uma beleza naquilo que elas produziam. E aí, nessa época, começaram a surgir padrões, desenhos, onde as japonesas combinavam, não dessa forma do boro, né? Mas combinavam os pontos de forma que eles formassem padrões diferentes, né? E mais para frente, no final da era Meiji, do meio para o final, aí já começa essa parte que eu falei para vocês, da importação, né, da ocidentalização chegando no Oriente. Então, é aquela coisa, eles começaram a usar mais cor, os trabalhos deles tinham mais movimento, né? E aí as linhas também vinham com colorido diferente. Mas ainda naquela época, eles reaproveitavam os tecidos. Como eu reaproveitei aqui pedacinhos pequenos de tecidos, que eu não conseguiria fazer muita coisa com eles, e são tecidos importados, quer dizer, a gente paga caro, não pode desperdiçar um pedacinho assim. Se você vai costurar um pedaço desse, metade aqui esse tanto aqui fica para uma costura, o outro fica para uma costura, a tirinha fica muito pequena, você inviabiliza o uso dele. E assim você ressignifica esse tecido que serviu para tantas outras coisas, ele vai ter uma ressignificação. Então isso continua dentro da filosofia da recuperação do tecido. Aqui também não existe a preocupação com a contagem dos pontos e nem com a estética do tamanho deles, mas existe sim uma preocupação conceitual, que é com o movimento do ponto, é uma preocupação estética, né? Não sei se vocês percebem, que é a simbologia do que estava acontecendo no Japão. Então, aí começou, dentro dessa era Meiji, começaram a existir as vontades das padronagens. E aí começaram a surgir padrões diferentes. Então, o que aconteceu? Surgiu o sashiko moyozashi numa determinada região, porque o sashiko, ele tem várias técnicas. Existem as mais tradicionais, que são a do moyozashi e a do itomezashi. Mas
existem muitas outras técnicas, porque cada colônia desenvolvia o sashiko de forma diferente. Então, a gente vai se ater a esses dois tipos e de vez em quando falar sobre algum outro tipo, porque a gente está num universo de computador, então a gente consegue chegar em todas as partes do Japão. Mas, enfim, o que surgiu naquela época foi a quadriculação do tecido para que fosse possível fazer alguns pontos, tá? Então, começou a surgir a quadriculação do tecido. A quadriculação do tecido é mais característica do sashiko itomezashi do que do sashiko moyozashi, porque o sashiko moyozashi, ele na verdade, ele é um trabalho feito com longas linhas preenchidas por pontos corridos, que não é o que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco. No sashiko itomezashi, existe a presença da grade, né? Então, nessa época, foi em Shonai, que era uma cidade de lá, que começou a surgir essa grade para as japonesas poderem trabalhar na horizontal, cruzar na vertical. Eu fiz o contrário aqui, né? Trabalhar na horizontal, cruzar na vertical e depois fazer a diagonal para que padrões diferentes surgissem. E Shonai, naquela época, era uma cidade onde as culturas das províncias diferentes, lá das províncias do lugar, da província de Edo, Kamigata, a de Tohoku, todo mundo se encontrava em Shonai. Então, Shonai passou a ser um encontro das diversas colônias e cidades, né, que tinham lá os distritos, os municípios. Então, tudo acontecia ali, em Shonai. E aí, Shonai traz todos os tipos de sashiko, se bem que depois, com esse lance de gradear o tecido, a cidade acabou se especializando num tipo de sashiko que chama sashiko kogin, que é feito apenas na horizontal, com linhas retas, e a gente vai ver depois. Então, esse daqui é um sashiko que pode representar os sashikos da época da era Meiji. Por quê? Porque aqui já tinha um gradeado, aqui já tem cores e aqui também já tem padrões diferentes de pontos, tá? Esse daqui é um outro exemplo. Ele foi feito, esse daqui, por exemplo, eu fiz dentro de um boro, né? Porque ainda era o período Meiji. Então, o boro ainda era muito utilizado. Então, dentro de um período onde se usava fazer muito o boro, eu fiz o boro e já coloquei a influência dos quadrantes que estavam começando a aparecer, nos padrões que também estavam começando a aparecer, como uma forma diferente de fazer o sashiko. Então, ele começa a perder a funcionalidade e entra no fator decorativo, tá? Então, de repente, esse podia ser um pano usado, mas trabalhado dessa forma, quando a japonesa colocasse na casa, na cozinha ou em qualquer outro lugar da sua casa um paninho desse, então ela valorizava o trabalho dela, ela valorizava o tecido e ela deixava a casa mais bonita. Então o valor estético, o valor decorativo começa a aparecer no período Meiji, tá? Então aqui vocês percebem que é esse período porque tem a quadriculação e tem as cores e também tem os padrões. Esse é um padrão que apareceu naquela época, tá? Na verdade, esse padrão foi um dos primeiros que eu vi, e o que me chamou muito a atenção nesse padrão foram esses símbolos de suástica que ele tem. Eu
Isso aqui é uma peça que eu fiz, que eu comprei naqueles kits de sashiko que já vem prontos nas feiras, riscadinhos, né? Ele vem riscado na parte de trás, a gente trabalha na parte de trás dele, porque aquele risco não sai, e aí depois você vira o avesso, que é esse, e o avesso se torna o direito. Essa é uma característica de uma das províncias do Japão. Então, lá nessa província, que eu não me lembro o nome agora, eles trabalham pelo avesso e o avesso se torna. Eles trabalham pelo direito e o avesso do tecido se torna no final o direito. Então, esse daqui também é outra característica, outro jeito deles fazerem. E eu lembro que eu vi isso daqui numa feira, eu não gostei porque esse símbolo da suástica, ele nos remete ao nazismo, né? Ao nazismo de Hitler e ao neonazismo e ao neofascismo de hoje, que é tão pernicioso, né? Então, eu fui pesquisar, eu não comprei, na primeira vez que eu vi, eu não comprei, eu resisti a isso, porque isso me incomodou, essa suástica me incomodou. E aí eu comecei a pesquisar, e dentro das minhas pesquisas, eu descobri que o nome desse padrão é Sayagata, porque ele mostra exatamente essas várias suásticas, e essa suástica, ela tem uma simbologia diferente daquela que eu olhava para ela. Ela representa, no sentido místico, a busca pela felicidade. Pode ser felicidade, pode ser salvação, a busca pela boa sorte. Então, no budismo, existe essa suástica, e no budismo representa paz, representa prosperidade, representa sorte, muita sorte. Então, é um símbolo sagrado no budismo. Infelizmente, ele foi utilizado na época do nazismo de Hitler, né? Eles colocavam a suástica nos braços, e então tem um sentido negativo para nós, né? Mas quando eu resolvi comprar, eu resolvi ressignificar o sentido da suástica para mim. E isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? Às vezes a gente não gosta de uma pessoa e de repente ela não é aquela coisa ruim que a gente imagina que ela seja. A gente tem que dar uma chance para ela. Então, quando eu dei uma chance para a suástica e estudei sobre isso e percebi sobre o que, na verdade, ela pode representar, eu descobri que antes de ser usada negativamente no nazismo, ela foi usada durante mais de 7.000 anos com essa simbologia mística de paz, de prosperidade, de felicidade. Então, nada a ver com o antissemitismo, né? Mas sim com o anti-antissemitismo, na verdade, né? Então esse foi um dos exercícios que eu fiz e mais uma lição do que o Sachiko me apresentou na vida. Esse desenho aqui é um desenho muito simples e a primeira vez que eu vi, ele não me atraiu, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas é tão simples, né? É só desenhar assim, qualquer um pode fazer. Ah, vou fazer, né? Muito tempo depois, e ele foi deixado de lado. Ele foi deixado de lado, né? Era um dos testes que eu coloquei na minha caixinha aqui de testículos, né? Então eu peguei e fiz e deixei de lado. Mais pra frente, quando eu estudei, eu li em algum lugar que olha quanta poesia que tem numa imagem simples como essa, né? Então eu li que esse tipo de risco era um desenho muito usado nos kimonos antigos, né? Quando eles eram sashikados. E olha a poesia disso. Esse desenho, que você poderia imaginar que são as ondas do mar, né? Não são. Olha que lindo que é isso. Esse desenho significa o vapor.
Então, já é poético você imaginar que uma pessoa faça um desenho aludindo ao vapor. Mas é muito mais poético quando você sabe que esse vapor é um vapor específico. Então, elas fizeram essa padronagem para representar aquele vaporzinho que elas viam da janela, de quando o inverno acabava, e assim, acima da vegetação, saía aquele vaporzinho, como se ele dissesse: gente, olha, o inverno está acabando, vai chegar a primavera, né? Chega de sofrer com o frio. Agora é a época das flores, do colorido, da beleza, do calor, né? Então, deixa o longo inverno para lá, vamos renovar as estações. Então, vem de lá, vem de longe a primavera e ela já está chegando. Olhem o vaporzinho. Então, elas visualizavam isso da janela e elas sacralizaram essa forma nesse tipo de bordado. Então, quem olha acha que é uma coisa simples. E é uma coisa simples, é uma coisa que criança, eu já esse desenho ele já foi desenvolvido no meu ateliê com crianças. Elas mesmas desenhavam o vaporzinho e elas mesmas costuravam o vaporzinho, bordavam o vaporzinho. Então, qualquer um pode fazer, né? Mas o importante, quando a gente estuda o sashiko e aprende o sashiko, que tudo isso tem um significado. E é isso que tem que ficar para nós, essa beleza daquilo que o sashiko representa. Eu falei das ondas de mar, né? Então eu trouxe aqui para vocês ondas de mar, né? Então, esse padrão, ele chama... como é que é? Seigaiha. Eu não sei se é Seigaiha ou Seigainami, uma coisa assim, né? Então, ele representa as ondas do mar azul do Japão. Porque o Japão, ele é uma ilha aqui, e aqui tem a Ásia. E aqui no meio, entre o Japão e a Ásia toda, tem o mar do Japão, que tem águas lindas, azuis, né? Hoje, na verdade, eu não sei se continuam azuis, mas deve continuar, né? Então, ele é um desenho muito antigo. E aí, como que surgiu esse desenho? Pelas minhas pesquisas, esse desenho existia nos mapas que tinham nos navios. Então, os marinheiros, eles tinham os mapas dos continentes, de onde tinha o mar. Então, quando esse desenho ficava na mesa deles, isso a gente pode ver em alguns filmes até, aonde era mar, eles colocavam essa simbologia, essa figura, né? Então, depois, isso foi resgatado e foi simbolizado e expressado através do sashiko. E ele também foi usado em muitas roupas, né, de marinheiros, né? Mas esse mar especificamente, onde apareciam essas ondas, esse mapa, não era o mapa japonês, tá? Era o mapa chinês, que também os japoneses usavam, porque naquela época, que era uma época onde as nações ainda estavam nascendo, tudo se misturava muito, né? Então, o budismo, por exemplo, ele chegou no Japão pela Coreia. Então, naquela época, tudo era misturado. Então, na verdade, essas ondas foi algum chinês que representou num mapa feito da China naquela época, que foi depois aproveitado num desenho de sashiko. Esse é um desenho muito legal. Deixa eu pegar aqui. É um desenho muito... É uma graça de desenho. Além de bonito, né, gente? Vocês conseguem ver várias coisas aqui. Então, o nome dele...
O nome dele é Shippo Tsunagi. Eu encontrei algumas traduções, mas eu ainda não encontrei o porquê da tradução, que a tradução literal é os 7 tesouros, mas eu ainda não consegui, nos meus estudos, entender por que chama os 7 tesouros. Mas aí mais pra frente, quando eu descobrir, eu falo para vocês. Mas vocês conseguem ver esse desenho de várias formas. Então, a gente consegue ver aqui a flor, né? Nós conseguimos ver aqui uma forma que parece o quadrado, mas existe uma outra forma que é esse círculo. Tá vendo? Então, esse círculo aqui, olha, tem esse, tá vendo? Tem esse daqui, são vários círculos, ó. Tem esse daqui, né? Tem hora que eu olho e não acho o círculo. Tem esse daqui. Então, são vários círculos. Então, dentro desses círculos, existem 4 elipses. Então, ó, você tem um círculo aqui e você tem 4 elipses. Essa é uma, essa é outra e essa daqui é outra. Então, no budismo, esse símbolo significa pedra preciosa, né? Então, no budismo, essas elipses dentro de um círculo, elas apesar de serem, de representarem as pedras preciosas, na verdade o conceito é o seguinte, o que eles querem dizer com isso é o brilho que sai da pedra preciosa, não a pedra em si, né? Não a simbologia em si, mas o brilho que sai da pedra preciosa. Então, dentro do budismo, esse círculo, cadê o círculo? Agora tem que enxergar onde que está o círculo. Aqui, o círculo. Então, esse círculo, ele representa a felicidade, ele representa a paz, a fertilidade e a prosperidade familiar, né? Então, você tem um círculo aqui e você tem aqui um membro de uma família e, de repente, esse membro dessa família, ele pertence a outro círculo e a outra família. Então, são famílias e famílias. Olha a intersecção aqui são 2 círculos, tá vendo? Ó. E aí, por que ele simboliza a prosperidade dentro da família? Porque existe o casamento entre as famílias, tá vendo aqui, ó? Então, isso é um símbolo que eles usam no budismo de prosperidade, de união entre famílias diferentes. Então, é um risco simples, né, gente? Olha, tem alguns padrões na internet que tem esse símbolo sem essa linha aqui, né? Então, isso daqui era um risco que estava numa biblioteca quando eu fui pesquisar, e como é um risco muito antigo, eu representei esse que eu tenho visto na internet sem essas linhas diagonais para representar esse desenho, esse padrão, tá? Então, na verdade, eu não sei o que simbolizam essas linhas paralelas, porque não estava escrito no livro que eu vi, mas eu representei o desenho que eu vi lá, tá? Agora, esse trabalho que eu vou... Não é trabalho, né? Esse experimento que eu fiz é uma criação minha, né? E por que te interessa? O que interessa pra gente uma criação tua? Então, assim, eu trouxe para inspirar vocês, tá? Eu sei que não é tão lindo, não é aquela coisa, né? Igual as japonesas fazem, mas eu trouxe para inspirar vocês. Porque como vocês viram até agora, tudo o que elas fizeram como padrão tem um significado, tá certo? Então, quando eu fiz esse trabalho, eu estava lendo sobre a vida do Chico Mendes, porque era foi recente, né? Faz uns 2, 3 anos que eu fiz esse trabalho, porque foi uma época em que a situação da Amazônia estava sendo muito discutida no mundo.
falava-se muito sobre o desmatamento inescrupuloso que a Amazônia sofre todos os dias, tal. Então, eu simbolizei a Amazônia e a história do Chico Mendes nessas folhas, né? Porque o que estão fazendo com a Amazônia é um grande erro. E aí você pode chegar e falar, ai, Cissa, errar é humano, né? Às vezes as pessoas estão fazendo isso porque elas acham que é o certo. E eu digo, eu sempre retruco, porque eu digo que, na verdade, quando trata-se de escolha, né? É uma escolha. Lutar pela Amazônia ou lutar a favor do corporativismo que quer derrubar a Amazônia. É uma questão de escolha, não tem por onde fugir. E escolhas, elas têm sim a ver com os erros. E quando você percebe que você está errando demais, alguma coisa está errada. Quando você percebe que a borracha gasta antes do lápis, então tuas escolhas não estão muito muito certas. Então, é preciso fazer alguma coisa. Então, esse trabalho que eu fiz, ele representa um apelo meu, porque eu acho que a Amazônia, ela tem morrido na semente. Estão matando já a árvore que vai crescer pela semente. Além do desmatamento daquelas que trazem toda uma história, né? Sashiko, história, resgate. Então, além de todas aquelas que vão para o chão e que são desmatadas, ainda tem essas sementes que são mortas antes de nascerem. Então, não se trata de uma questão de... Não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. E por que eu trouxe isso aqui? Para dizer para vocês que vocês também podem se expressarem através do sashiko. Porque o sashiko, ele pode contornar qualquer desenho que vocês queiram sacralizar como verdade na trajetória de vocês, como bordadeiras, como artistas têxteis. Então, é só sentar, riscar e sashikar. Esse é um modelo de moyozashi. Por quê? Porque no moyozashi, que é um daqueles tipos que eu vou falar para vocês, que tem o moyozashi e tem o itomezashi. Então, no moyozashi, o que existe são essas linhas longas que significam alguma coisa, né? Mas essas linhas não são feitas com aquele quadrante que você vai combinando ponto para fazer o padrão acontecer. Não. Aqui o padrão é feito por linhas soltas. Então, essa é uma característica do Sashiko Moyozashi. Tá bom? Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu fiz esse trabalho recentemente com o restinho de linho que eu tinha ali. E eu escrevi Feliz em Ser Cissa-san. Eu recebi um retorno depois do primeiro vídeo de Sashiko, eu recebi um retorno de uma japonesa que chama Issai Yagura Kaneoya. Ela é uma orientadora na Escola Livre de Artes, lá em Florianópolis, de uma organização, uma organização de pessoas que se encontram para estudarem Sashiko. É uma organização que tem o nome de Nipocultura de Florianópolis, né? Então, ela escreveu para mim dizendo que gostou muito do vídeo e ela me chamou de Cissa-san. Eu tinha que fazer essa frase, Cissa-san, ser sacralizada num pedaço de pano pelo Sashiko, que foi a técnica que me trouxe essa pessoa até mim, essa pessoa riquíssima, porque isso para mim foi uma honra tão grande ser chamada de Cissa-san, que representou muito para mim, muito. Então eu quero deixar aqui
meu agradecimento à Eneida, que apresentou o vídeo para a Issai, e quero agradecer a Issai, porque isso daqui vai dizer para sempre o quanto me chamar de Cissa-san significou para mim. Obrigada, viu, Issai? Bom, então aqui nós temos um exemplo de um padrão que eu peguei na internet de Moyozashi, né? Ai, mas Cissa, não tem as linhas paralelas? Não é uma espécie de quadrante? É uma espécie de quadrante, mas não é aquele quadrante que você combina pontos para fazer outros. Então aqui tem apenas o valor estético de ir, vir, cruzar, e aqui sai uma flor e tal. Então isso daqui é um tipo de Moyozashi e padrão livre. Você deve fazer isso, pegar desenho, copiar e fazer da internet? Olha, você pode, mas você não deve, tá? Isso daqui é copiado, eu não sei nem quem foi que fez, eu não sei o que representa, e para mim só representa a minha sandice em ter ido na internet, pegar uma coisa que não significava nada para mim e copiar e fazer num pedaço de tecido que hoje não tem significado nenhum, a não ser aquele de não faça isso. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe esse padrão aqui, para vocês pensarem quando vocês vão chupar da internet. É muito melhor vocês desenharem o próprio sashiko e fazer o próprio Moyozashi, tá? Aqui, eu quero trazer aqui, eu até trouxe o nome que eu não conseguia me lembrar. Aqui, Shoko. Esse aqui eu nunca me lembro do nome desse nome aqui. Então, esse daqui é o padrão Shoko, né? O Shoko, ele não é um nome, ele não é um padrão, aliás. Ele é um nome de um rio da China que esse rio, eu vou resumir, esse rio, ele existia ali e ele levava os navios de um lado para outro. Só que ele foi transformado em padrão porque naquela época que isso aconteceu, a China era muito conhecida pelos tecidos famosos que ela produzia. Então, quando a China trazia os tecidos para o Japão, eram brocados, eram tecidos lindos, e aí eles tinham quadrados, e dentro desses quadrados, dentro dessas imagens fechadas, que podiam ser losangos, quadrados, hexágonos, né, vinham animais estampados, vinham aquelas flores estampadas, né, e no brocado isso se repetia, mas o brocado ele é um tecido que ele tem relevo. Não sei se vocês conhecem, mas é como se ele fosse... eu não sei se ele é bordado, o brocado, mas é um bordado industrial, eu acho. Porque ele tem, por exemplo, eu desenho uma flor e aquela flor ela é desenhada com fios assim em cima do tecido. Então fica... Por isso que ele é brocado, porque ele é um tecido em alto relevo, né? Então, como as japonesas daquela época não podiam comprar esse tecido, que na época era muito caro, então elas resolveram fazer o padrão do sashiko para representar aquele tecido chinês que elas tanto apreciavam, tá? Então, aqui ele foi feito com a linha vermelha, ele foi feito num tecido próprio para sashiko, um tecido japonês, a linha também é japonesa, e aí aqui não, aqui é diferente, aqui eu fiz a linha brasileira, o tecido brasileiro e a linha mesclada, quando aqui eu fiz de uma cor só. Então, eu trouxe o mesmo padrão diferente, tá? Trabalhado de forma diferente, inclusive no tamanho. E aí vocês podem achar que é um padrão totalmente diferente, principalmente por causa da cor
né? Por exemplo, aqui parece que é um pedaço, aqui parece que é outro pedaço que não tem nada a ver. Aqui a parte vertical se sobressai mais, aqui se sobressai os quadrados. Então, trabalhar com a linha variegated, que é a linha mesclada, quando você quer um trabalho nessas condições, ela proporciona a você uma visão diferente que você teria se fosse trabalhado sempre com a mesma linha, tá? E sempre, ó, com o padrão repetido, ó. É o mesmo padrão, tá vendo? É o mesmo padrão, só que diferente. Esse daqui é um padrão também que eu trabalhei, porque eu achei tão lindo, né? Porque o sashiko é lindo, eu sou apaixonada, não tem nem por onde. Mas aqui é aquela sequência que eu vou mostrar para vocês na aula prática, no nosso próximo encontro, que é você trabalhar primeiro as linhas horizontais, depois você trabalha as linhas verticais e só depois você vem com a linha diagonal, que aqui nesse caso tem a diagonal que vai assim e tem a diagonal que vai assim. Então, é um desenho que é construído e é uma delícia você fazer, porque você vai vendo o desenho se transformar. Eu sou apaixonada, eternamente apaixonada, e eu já tenho o tecido e linha suficiente para fazer até a hora da morte, porque eu amo e jamais vou deixar. Eu trouxe aqui é só uma curiosidade e eu vou falar disso depois quando a gente fizer a aula prática, tá? Eu citei ali atrás que alguns lugares do Japão trabalham a parte de trás como o avesso e a parte do avesso, enquanto você está trabalhando, se torna o lado direito. Por quê? Porque você risca a parte de trás, e aí eu trouxe para vocês um exemplo. Ó. Você tem aqui uma entretela que você risca do lado que não tem cola, e aí você fixa a entretela no avesso do tecido, passa, né? E você trabalha o bordado por aqui, seguindo o desenho da entretela. Quando você vira, o desenho tá pronto. Então, eu trouxe, porque quem já faz e não conhece esse método, já pode ir experimentando aí, porque é maravilhoso, né? É bem gostoso. Eu, particularmente, não gosto muito. Por quê? Porque eu acho que a entretela, ela dá uma segurada na hora de você puxar. Então, esse daqui, tudo bem, porque ele é feito o motivo dele é feito com linhas circulares. Então, quando você faz as linhas circulares, você não trabalha com aquela agulha grandona, comprida, porque a agulha grandona, você vai enfiando ela no tecido, né? Você pega assim, você vai enfiando no tecido, aí você puxa e aí sai a linha. Só que normalmente você faz isso quando você tem uma reta. Quando você trabalha na linha curva, então você trabalha com uma linha menor, uma agulha menor, né? Para você conseguir fazer isso com maior perfeição. Hoje eu já sou capaz de fazer com essa linha reta os motivos circulares, mas isso vai da destreza de cada uma, né? E isso daqui eu trouxe para mostrar para vocês, mas assim, mas não se preocupem que nós vamos falar disso daqui quando a gente fizer a prática, tá? Então, esse daqui, que eu nem terminei ainda, e nem vou terminar, porque já faz tempo também, já era, não vou voltar nele. Mas esse daqui é um motivo, né? São vários, de Moyozashi. Então, aqui eu trabalhei com vários tons de amarelo. Eu usei aqui um tecido que não era de sashiko, um algodão, né? Um tricoline, algodão. Eu usei linhas diferentes, ó. Então, aqui eu usei 2 fios de linha, aqui eu usei um fio só, e vocês podem ver que a gramatura dela é diferente, essa é mais grossa e essa é mais fina. Então, o resultado, ele sai muito misturado e ele sai muito diferente. E a linha abre aqui no meio, porque ela tá dupla, tá certo? Ela aparece, mas ela tá dupla. Então, o que acontece quando eu tenho uma coisa dessas?
Isso daqui, normalmente, aparece na internet, olha o meu sashiko, né? Isso não é um sashiko, tá? Nós temos que respeitar a técnica, temos que respeitar os antepassados que fizeram essa técnica, que desenvolveram essa técnica. Então, na verdade, isso se torna um bordado inspirado no sashiko, no sashiko, que na verdade não é um sashiko tradicional, ele é inspirado, tá? Os dois são moyozashi? Tá, os dois são moyozashi, tá? Mas como que ele pode ser moyozashi se ele não é sashiko? Porque é isso que eu falei para vocês, tá? Então, quando a gente vai fazer um sashiko, pra gente dizer que aquele é um sashiko tradicional, nós precisamos ter o tecido que é tradicional, a linha que é tradicional, fazer da forma que o tradicional manda. Então, aqui são testes inspirados no sashiko, tá? Então, eles nos inspiram e nós criamos, tá? Esse daqui, eu não sei se aqui dá para vocês verem. Aqui dá para ver melhor, ó. Tá vendo? Ele foi quadriculado, ó. Tá vendo? Então, essa quadriculação que você faz, aqui foi trabalhado na parte de fora do tecido mesmo, tá vendo? Eu trabalhei em cima da quadriculação, tá? Então, essa quadriculação que você normalmente faz com meio centímetro um quadradinho mede meio centímetro, você pega a régua e vai riscando ali meio centímetro. Então, essa quadriculação é que nos dá a possibilidade de ir trabalhando os pontos e de ir formando as combinações que são múltiplas e diversas, né? Então, por exemplo, aqui você trabalha, eu acho esse motivo lindo, porque aqui você trabalha tudo o que é horizontal primeiro. Ai, mas aonde que tá o horizontal? Por exemplo, aqui, ó. Esse é um ponto horizontal, esse cor de rosinha, tá vendo? Então, tem um ponto horizontal aqui, depois tem outro ponto horizontal aqui. Então, você vai fazendo com que isso vá se formando. Então, primeiro você faz todos os horizontais, depois você faz todos os verticais, ó. O vertical tá aqui, tá vendo? Ó, o horizontal vem aqui e o vertical vem aqui. Depois que você faz isso, você usa aqueles pontos que você fez para passar por baixo deles e fazer esse desenho aqui, tá certo? E depois você faz no outro sentido. E aí depois você ainda vem aqui e faz o desenho do meio. Então, quer dizer, você senta e cria. Você cria diversos padrões, porque é assim que o sashiko é. Ele é desse jeito. Esse daqui é um outro, eu adoro esse tipo de sashiko. Adoro. Então, primeiro você faz aqui as linhas horizontais, que você pode perceber que elas se dão de forma pequena aqui e de forma maior em cima. Ó, são pequenas aqui e grandes aqui. Pequenas aqui e grandes aqui. Então, você vai repetindo esse tipo de padrão, né, de bordado. Pequenas aqui e grandes aqui. Aí você vem com as linhas verticais. Então, você cruza essa daqui, cruza essa daqui, cruza essa daqui. Mas aí você vem e faz a linha inteira, né? Você cruza essa, depois você cruza... cadê? Essa daqui. Depois cruza essa, depois cruza essa. Aí você vai fazendo o maisinho aqui. Depois você vem com a linha... E aí, na linha, você trabalha o movimento do ponto. Então, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, porque realmente o sashiko, para mim, é apaixonante, né? Esse daqui foi um exercício que eu fiz, aparece meio que um X aqui, tá vendo? Na verdade, eu tentei fazer um itomezashi. Itomezashi, se vocês se lembram, é aquele que precisa dos gráficos da quadriculação, né? Então, pela quadriculação, você faz primeiro as horizontais, depois você faz as verticais, depois você entra com as diagonais. Então, aqui você tem horizontal aqui, né? Ó,
Você tem as horizontais aqui. Na carreira seguinte, ela não é paralela, tá vendo? Você faz ela desencontrando, ó. Então, você faz uma horizontal aqui, uma carreira. Na carreira seguinte, ela desencontra. Aí, você vem com a vertical, cruzando todas as linhas. E aí, depois, você vem com a linha na diagonal, que tem nos dois sentidos. Então, você forma isso daqui. Só que eu fiz esse padrão aqui sem quadriculação nenhuma no tecido. Eu fui fazendo a olho nu. Ai, mas pode? Assim, essa era a proposta que eu tinha nesse experimento. Eu fiz, mas você olhando, você percebe que não foi feito em cima de uma quadriculação. Agora, já aconteceu em algumas oficinas que eu dei no meu ateliê de ter esse mesmo resultado dentro da quadriculação. Por quê? Porque às vezes, ao riscar o quadriculado no tecido, a distância não é respeitada. Às vezes a régua escorrega um pouquinho, às vezes sai a caneta você faz assim e você faz assim, e aí ela vai um pouquinho mais para cá, vem um pouquinho mais para lá. Então acaba dando diferença que, no geral, entorta esse padrão, que na verdade não é um geométrico, mas é um geométrico, né? Não sei se vocês me entendem. Então, foi um exemplo que eu trouxe para vocês é um teste, né? Faz bem para o cérebro a gente tentar ver onde que tá a linha. Como vocês perceberam, o meu cérebro ele não vê direito as retas, né? Então, é uma coisa que vocês podem experimentar em casa. Isso aqui foi um experimento meu, uma coisa particular, e eu mostrei para vocês porque eu achei relevante falar do risco, né? Esse daqui eu acho que foi um dos primeiros que eu fiz. Eu tinha esse tequinho de linho aqui e eu fui fazendo. Esse daqui, da mesma forma que aquele lá, ele não foi feito com grade. Só que como ele era pequeno e como eu fiz pontão, então ficou mais fácil. E esse daqui eu fiz no hospital quando a minha sogra foi operada e eu fiz no escuro praticamente, porque eu não queria incomodá-la. E então ele tá muito torto e também não tinha padrão, eu não tinha levado régua, não tinha levado. Eu tinha caneta, mas eu achei que a caneta ia vazar porque era um pedaço de linho, né? Aparece do outro lado. Então foi um experimento igual esse daqui, tá? Sem riscar e sem aquele compromisso de fazer o certo. Vocês já devem ter escutado dizer que o sashiko não tem linhas cruzadas, né? Mas isso é um mito, tá? Aqui, por exemplo, ó, vocês percebem que as linhas elas não se cruzam, tá? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: como eu já falei para vocês, em algumas partes, em algumas províncias do Japão, é permitido o cruzamento da linha, em outras não. Então, você tem hoje, que é um período contemporâneo, que a gente consegue ver várias pessoas trabalhando em vários lugares, hoje você percebe que não é uma coisa única essa padronagem. Existem aqueles que defendem o não cruzamento, mas existem aqueles que permitem. Então, como é hoje um bordado estético, um bordado decorativo, um bordado criativo, então você pode usar o motivo do seu sashiko para fazer aquilo que você bem entender, tá certo? Bom, aqui são exemplos, são testinhos pequenos, né? Testículos, ó. São exemplos do Itomezashi. Por quê? Porque aqui eu já estou mostrando para vocês um tecido diferente do linho, por exemplo, tá vendo? E é um tecido que você não tem necessidade de fazer o risco, a quadriculação. Por quê? Porque ele já vem furadinho, ó, tá vendo? Ai, posso usar o etamine? Pode, você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Esse daqui é um tecido japonês, o nome dele eu até tenho aqui, eu depois vou dizer, mas tem dois tipos de tecido. Um é o Cosmo, tá vendo?
que é esse daqui que eu trabalhei, né? Então, ele tem um padrão assim, ó. Ele já vem todo, vocês percebem como ele é todo certinho? E às vezes tem etamine que a gente compra aqui nacional que não é tão certinho assim. Esse Cosmo, ele é japonês, ele é totalmente certinho. E tem também um outro tecido que ele chama Congress, que também é japonês. Mas enfim, né? São tecidos que você usa para fazer o itomezashi, que é esse tipo de sashiko que você vai construindo pontinho por pontinho para fazer o desenho. Entendeu? Por exemplo, aqui eu fiz as horizontais aqui. Depois eu fiz outra carreira de horizontal desencontrando com a outra. Aí eu voltei a fazer a horizontal desencontrando com essa que parece a outra lá, primeira. E aí eu vou fazendo. Aí depois, quando eu venho com as verticais, eu consigo formar o desenho. Entendeu? Esse daqui, por exemplo, esse daqui eram aqueles desenhos que elas faziam nos cintos, para que os espíritos ficassem presos aqui. Lembra que eu contei essa história? Para proteger o guerreiro? E aqui são aqui eu esqueci o que é, não me lembro o que é, mas são flechas, tá vendo? É outro desenho. Depois eu vou falar deles, porque na prática eu vou mostrar como que faz. E aqui também vários, ó, por exemplo, aqui você faz desse jeito, esse mesmo ponto tem aqui, e esse mesmo ponto tem aqui. E aí aqui você combina mais vezes para passar a linha, e aqui você combina menos vezes para passar a linha. Então, todos eles têm esse de base, e ele pode ser ou assim ou assim. Vocês percebem a riqueza desse bordado? Vocês conseguem fazer uma padronagem de acordo com o jeito que vocês estão fazendo. É ali, na hora, vocês conseguem inventar um padrão super diferente do outro. É muito legal, tá? Isso aqui tudo tem significado, tá? Depois eu vou trazer para vocês. Esse aqui, por exemplo, ó, esse daqui é um desenho muito tradicional de sashiko no Japão. E esse sashiko aqui, ele representa a flor do caqui. Eu vi na internet como é que é a flor do caqui, porque eu nunca plantei caqui e nunca tive a oportunidade de ver uma plantação de caqui. E é uma flor linda, porque ela tem umas 4 folhas. Uma vai para lá, outra vai para cá, outra vai para cá. E vocês lembram que eu falei? O caqui, ele além dos agricultores usarem como alimento, como fruta e tudo mais, eles também usavam o caqui para fazer tingimento, para ficar aquela cor vermelho terrosa no tecido, né? Então, eles representavam isso na flor a flor do caqui, no desenho que eles criaram como padrão de sashiko, para ficar sacralizado aquilo, né? Aqui é um exemplo que eu fiz, que vocês podem fazer de paninho, que a gente chama de sampler, né? Normalmente tem lá o sampler do abecedário, o sampler dos pontos, o sampler são vários tipos de coisa. Tem, né, samplers de tudo. E aqui é um sampler de motivos, né? Como se fosse não é um livro de pontos porque não tem várias páginas, mas é um modelo de vários, né? Então, as japonesas fazem muito isso de pegarem um mesmo tecido e colocarem vários padrões diferentes. Esse daqui é um tipo de sashiko que eu agora é minha paixão no momento, né? Que é o Kogin. O Kogin, ele nasceu na província de Shonai. E a característica do Kogin é que ele só é trabalhado, ele nunca vai cruzar, tá? Ele só é trabalhado em linhas horizontais. E a forma com que você faz as linhas horizontais é que vai te dar o desenho que você vai criar. Ó. Ai, Cissa, mas aqui não é horizontal, é vertical. Tá bom, se você virar assim, é horizontal, querida. Então, tanto faz você trabalhar na horizontal ou na vertical. Na verdade, a gente fala horizontal porque o sentido do tecido, a gente trabalha assim, a gente não trabalha no Kogin indo para cima nem para baixo. No Kogin a gente trabalha indo
do lado esquerdo para o lado, aliás, do lado direito para o lado esquerdo. Então, você vai numa carreira, quando você volta, você vai fazendo desenho e assim você vai criando os padrões, tá vendo? Então, isso é um sampler com alguns motivos de Cogin. Aí, eu vi esse desenho aqui e imprimi. É um desenho da internet, né? Então, claro que ele tem um significado, mas eu não sei qual é. E aí eu fiz uma coisa boba só para testar. Por quê? Porque eu vi um vídeo na internet da japonesa pegando o tecido. Ah, e esse daqui ele foi feito com linha nacional e foi feita com o cânhamo nacional grosso, tá? É um cânhamo grosso. Então, o que aconteceu aqui? Eu vi as japonesas trabalhando assim, pegando na agulha, indo e puxando, né? E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei apaixonada por esse jeito de fazer, que é um jeito tradicional, e aqui foi um exercício de trabalho que eu fiz daquele mesmo jeito que as japonesas fazem no Japão. E eu vou dizer para vocês, é muito bom. É muito bom. Eu trabalhei com linha mescla, então deu um efeito diferente. E aí eu queria que desse para aparecer pelo menos uma parte do padrão, mas não deu, só deu para aparecer um pedacinho, mas eu só tinha esse pedaço de tecido e foi um aproveitamento. Então, eu fiz. Então, por que eu trouxe isso daqui? Porque é um padrão que eu peguei na internet, é uma linha nacional mescla, é da Círculo essa, e é uma linha de meada que eu usei como se fosse um fio único, tá? Não é próprio para isso, porque vocês podem perceber, por exemplo, que aqui ela se abre, ó, tá? E a linha de sashiko, ela é torcida de um jeito que ela fica única ali, né? Mas enfim, foi mais um testículo que eu fiz e que ficou aqui, fica provado que é possível fazer com materiais que temos em casa. Esses aqui são outros exemplos de Cogin. Eu sou apaixonada pelo Cogin porque você consegue desenhar padrões. Olha, gente, esse daqui não é criação, nenhum deles é criação minha. Todos eles significam alguma coisa. Esse daqui é o jeito estilizado daquele vapor que eu falei para vocês, que no Sashiko Moyozashi é representado por aquelas linhas tracejadas. Esse foi o jeitinho que o Kogin arrumou de falar do vapor. Olha que coisa mais linda que fica. Totalmente diferente, né? Então, você trabalha primeiro uma carreira e volta noutra carreira e volta. Então, tudo isso tem um jeitinho de costurar. Isso aqui são as lamparinas. Aqui na Liberdade, a gente tem muita das lamparinas japonesas, né? E, olha, uma coisa boba. Você vai numa carreira, volta paralelo, depois você começa uma outra que não é paralela, né? E aí você vai, aí de repente você tem um pedaço de tecido que você trabalha, que você estampou o tecido, porque isso aqui é uma estampa. Então você acabou estampando e dando significado pro tecido do jeito que você borda aqui, ó. Tá vendo? Aí tem os padrões, que aí tem os desenhos para você seguir, que são os padrões um pouco mais elaborados. Esse daqui é um padrão mais elaborado. Então, esses aqui são fáceis de fazer, porque você começa, aí você vai repetindo na carreira, tal. É um exercício que vocês têm que começar a fazer com o facinho. Porque aí tem os gráficos, e aí nos gráficos, não repara que, ó, eu não consegui deixar a pontinha bonita aqui, mas isso aí não repara, tá? O que importa é isso daqui. Então, aqui, na verdade, eu fiz assim, você faz assim, né? Ó, esse é o motivo. Então, você faz assim e aí você trabalha as linhas, só que aí, na volta, você tem que contar os pontinhos para que o desenho, no final, fique dessa fórmula, dessa forma, entendeu? Então, aqui já existe um padrão no papel, igual esse daqui, ó. Esse daqui é o padrão do papel. Então, eu tenho aqui que contar quantos pontinhos que eu vou fazer, quantas casas no tecido que eu vou, tá vendo? E tem dois tipos de leitura. Tem a leitura do número de linhas e tem a leitura dos buraquinhos, né? Que você tem que fazer. Isso eu aprendi com a Cris Saka, que é uma pessoa que dá Kogin e Sashiko aqui no Brasil. Uma das, né? E então, ela me ensinou a fazer essa leitura porque tem gráficos que evidenciam
você ler os buraquinhos e tem gráficos que evidenciam você ler as linhas. Então, você tem que saber. Aí eu fui pesquisar por que é assim. Se dá para simplificar, por que fazer desse jeito que complica? E aí eu descobri que, por exemplo, esse sashiko, esse sashiko kogin, ele é trabalhado com números ímpares, né? Então, aqui ele é feito 1 ponto, depois é feito 3 pontos, né? São três buraquinhos, 1 buraquinho, 3 buraquinhos, depois 5 buraquinhos, 7 buraquinhos e 9 buraquinhos. Então, eles trabalham com números ímpares. E aí tem outros, e aí os gráficos são diferentes um do outro, tem outros que você trabalha contando os tecidos. Então, você conta números pares. Existem padrões de sashiko que são tanto feitos com números ímpares como aqueles feitos com números pares, tá? Então, a gente vai pesquisando e a gente vai encontrando sempre respostas, porque nada é feito aleatoriamente. Tudo tem um porquê. E é por isso que é bonito, né? Então, esse daqui é um exemplo de kogin também, que eu trabalhei, é um kogin contemporâneo, e eu trabalhei com a linha mesclada japonesa, porque é uma linha contemporânea, uma linha que já está sendo vendida em muitos lugares, às vezes elas vêm dentro do kit até, e as japonesas adoraram trabalhar com a linha mesclada. Então, eu peguei um padrão simples, gostosíssimo de fazer, e que dá um efeito diferente quando você trabalha com a linha mesclada, né? Esses daqui são padrões trabalhados com linhas diferentes. Vocês percebem que esse daqui é a linha do kogin japonesa e esse daqui é a linha nacional, tá? O tecido é um tecido japonês, que é para padrão de kogin. Então, vocês percebem, tudo bem, tá bonito, tá bonito. Só que a escolha da linha, a escolha do tecido, tudo isso é uma coisa que já que você não está trabalhando com o material japonês, você tem que prestar atenção, porque você percebe que aqui os pontos ficaram mais juntos, aqui existem falhas, tá vendo? Então, mas isso para mim não é falha. Tudo bem, tá? Tudo bem, mas tecnicamente não você percebe que aqui foi trabalhar, é um sashiko tradicional, você percebe, um kogin tradicional, e aqui é um quais, né, gente? Ficou meio estranho, né? Mas não tira a beleza, né, de se fazer, porque a proposta é reaproveitar. E dentro dessa proposta do reaproveitamento, de você usar o que você tem, claro que tá tudo certo. Então, esse daqui é um outro padrão de kogin e é uma delícia, porque a primeira carreira você faz só esse ponto e é tudo igual. A segunda carreira, quando você volta igual, você repete o ponto, que ele faz duas carreiras iguais de cada. E, Cissa, mas não tá esticadinho. Quando eu dei o puxão, foi assim que ficou. Então, Cissa, mas você falou que não desfiava? Olha como tá desfiando. Tá, gente, porque eu vou nas feiras e aí nos cursos que eu dou para mostrar, elas vão e elas colocam o dedo. Claro que com o tempo isso acaba deformando, então vocês não têm que ver isso como defeito, mas como efeito, tá bom? Então, o que eu queria dizer é que é muito gostoso de fazer. Aqui eu usei linha de sashiko mesmo. O pano também é um pano de sashiko, é tudo japonês. E eu só finalizei para não ficar desfiando, né? Eu finalizei com um tecidinho nacional, né? Só para não ficar desfiando. Eu trouxe um exemplo de quando a gente escolhe o material errado, né? O que pode acontecer? Aqui, por exemplo, eu trabalhei nesses padrões. Deixa eu tentar colocar assim. Esses dois padrões aqui, eles são padrões que foram trabalhados. Os desenhos, é uma delícia fazer isso, gente. Os desenhos foram trabalhados com linha japonesa e no tecido japonês. Esse daqui é o Congress, que ele é bem firme e ele é bem certinho, né? Então, vocês vão perceber que existe uma proporcionalidade. Por quê?
Porque o tecido, ele já é desenvolvido para fazer a técnica, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Qualquer padrão que você pegar vai se encaixar. Agora, eu, por exemplo, eu peguei uma linha qualquer, que eu não me lembro qual que é. Essa daqui é a linha de novelinho, tá? É uma perlê 5. Eu peguei uma perlê 5 e trabalhei num... esse aqui, ele... acho que é Itamine esse. Acho que esse é Itamine. Não lembro o nome daquele outro, mas aquele outro é mais fininho. Esse aqui é Itamine. Um Itamine nacional. Então, ai, tudo bem, ele tá bonito. Por quê? Porque o padrão é bonito. Mas eu não sei se vocês percebem que ele deu uma alongada meio assim. Sabe quando você tem um padrão que você acaba distorcendo a imagem? Sabe fotografia de rosto? Fotografia de rosto, quando você percebe, a fotografia ela tem que ser assim, redondinha. Mas aí, se existe uma distorção, seu rosto ou faz assim, ou faz assim. Aqui, por exemplo, é que eu não tenho a outra que eu fiz porque eu acabei vendendo. Mas eu fiz um padrão, esse mesmo padrão, nesse tecido e com a linha japonesa, que ficou totalmente proporcional e era legal que eu tivesse aqui para mostrar para vocês, porque quando eu colocava assim era muito evidente, porque o outro que estava aqui, ele era um pouco mais assim e ele era como ele era equilibrado, sabe? Era uma coisa que aqui ele pende mais para um dos lados, tá vendo? Ele é pro vertical. E aquele outro não, aquele outro ele cabia dentro de um quadrado, ele tinha proporcionalidade. Então, a proporcionalidade é uma coisa que a gente vai estudar na prática, de como desenvolver melhor, como fazer as escolhas certas, os materiais certos, e aí a gente vai ver no próximo encontro. Eu ia falar um pouco mais sobre algumas peças que eu fiz e que foram baseadas, inspiradas no ao dedo das feiras, né? Que foram inspiradas no sashiko. Então, para ninguém reclamar, eu só vou mostrar e não vou falar nada, porque nós já estamos com 1 minuto e 12 de vídeo e isso pode dar problema, né? Então, isso aqui foi um experimento que eu fiz com a linha de sashiko em linho. Então, você vai experimentando e você vai vendo diferentes resultados, né? Esse aqui, por exemplo, eu adoro bordado de pedraria, então eu fiz um sashiko e aí entre um ponto e outro eu coloquei pedrinhas de miçanga, tá vendo? Então eu chamo isso de bordado vivo, porque ele um dia tá de um jeito, outro dia ele tá do outro, porque ele tem movimento, ele mexe. Mas eu não quero parar para falar de cada um. Eu só vou falar esse, que esse aqui é uma mensagem, né? Isso aqui eu fiz, é um trabalho que eu fiz para uma visita que eu fiz na penitenciária feminina, né? Então, eu levei uma proposta de desenvolver bordado lá, que foi rejeitada, não interessou para o Estado, né? Mas eu queria desenvolver bordado com as detentas. Hoje, muita gente já faz isso. E eu levei isso daqui e mostrei até para elas, porque é um bordado simples que elas podem fazer. E eu quis dizer que em toda situação onde você está cercado por todos os lados, sempre tem uma saída. Sempre tem uma janela que é para você poder se libertar, né? Então, esse daqui foi um trabalho que eu fiz, que tem um significado que eu dei e que é baseado no sashiko. Esse aqui também é um reaproveitamento de tecido. Esse daqui ainda falta fazer uns pontinhos. Esse aqui eu quis fazer uma homenagem a Cici Antunes, porque a Cici, ela tem um bordado feito no fundo preto, que tem muitas cores, né? Ela transformou uma dor profunda que ela sentiu e sente até hoje com a perda do filho dela em coisas bonitas e belas, e hoje ela ensina a beleza estética e do bordado para todo mundo. Então, eu ainda não terminei, mas eu vou terminar e vou dar esse trabalho para ela, porque representa a alegria que ela leva às pessoas, porque são as cores que ela gosta de trabalhar.
que ela gosta de usar nos trabalhos dela. Aqui é uma paisagem que eu estou sashikando tudo. Aqui eu fiz, aqui é terra, aqui é água, terra, aqui eu plantei, ó. Então aqui tem a agricultura, são vários quadradinhos representando a agricultura. Então eu vou terminar. Aqui é um exemplo de uso do sashiko, do ponto do sashiko na feltragem de agulha, tá? E aqui é um exemplo que eu trouxe de você usar um tecido que já existe, esse tecido ele já existia desse jeito, e aí eu simplesmente sachiquei para valorizar o tecido. E eu vou terminar mostrando só mais esse, porque senão vai ficar muito comprido o nosso vídeo. Aqui é um livro de bruxa que eu faço, né, que eu fiz para reaproveitamento. Então, isso aqui foi meu filho, ele é veterinário e ele deixou aqui, quando ele se mudou para o apartamento dele, ele deixou um pacote de gaze. E aí eu fui tingindo a gaze, porque o que eu ia fazer com aquilo? Ela já estava contaminada, porque ela estava aberta, então eu tingi a gaze e fiz esse livro de bruxa, aproveitando alguns pedacinhos de tecido importados que eu não queria me desfazer porque eles eram muito caros, né? Então, olha, aqui não tem sashiko, mas na verdade tem a filosofia do sashiko, que é o reaproveitamento, né? Aqui é muito claro, porque aqui eu usei os pontos do sashiko. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é que a filosofia do sashiko é aplicável nas nossas vidas. Existe sim uma filosofia nesse bordado e que envolve tanto a técnica quanto o jeito de aplicar isso na própria vida. E é isso que eu quero deixar para vocês nesse nosso encontro, tá? O próximo encontro são várias práticas de vários tipos de sashiko e eu vou tentar. Eu estou fazendo um teste hoje, gravando antes e disponibilizando no YouTube para muita gente poder ver. Então, eu vou tentar fazer vários vídeos pequenos daqui para frente nesses nossos encontros e disponibilizar para vocês, cada um ensinando uma coisa diferente. Ao invés de ser uma aula longa e da gente não terminar o projeto, então os próximos encontros serão dessa forma. Eu vou trazer uns macetes, mostrar uns materiais que nós podemos usar. Eu vou trazer o endereço de onde vocês podem encontrar esse material aqui no Brasil e na internet. Então, eu vou trazer bastante informação nos próximos encontros, que serão sempre aqui no grupo Memórias Bordadas e Costuradas, da Janete Fontinelli, nesse projeto maravilhoso de democratização de conhecimento, de sabedoria, né? E aí eu vou disponibilizar no YouTube para que as pessoas que não... que é um problema que eu tive sério agora, porque muita gente queria ver, mas não entra mais no Facebook, não tem acesso, e aí eu vou disponibilizar no YouTube para que isso se torne realmente democrático na prática, né? Então, peço desculpas por ter me alongado muito, e agradeço a Janete, agradeço a vocês que assistiram o vídeo, e bora para o nosso terceiro encontro. Vai ser daqui a 15 dias, ou então, se eu conseguir fechar isso antes, eu já vou disponibilizando, mas aí eu aviso previamente. Muito obrigada, 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 obrigada sempre. Um beijo.